todo mês de fevereiro, falaremos sobre esse tema. Mateus capítulo 9. Quem já encontrou, diga amém. Versículo 1 diz assim: entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Vamos ler de novo as palavras de Jesus. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Vamos juntos? Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Vamos fechar os olhos e orar. E você, nessa oração, você vai pedir para Deus falar com você. Nessa oração, você vai orar e vai falar: Deus, cura minha alma nessa manhã por essa palavra. Cura minha alma, cura a alma da pessoa que está do meu lado, meu amigo, pessoa que vai depois ter acesso a essa palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Obrigado, meu Deus, por esta direção que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque eu sei que vidas serão tocadas aqui, Pai. Vidas serão tocadas depois ao assistir essa palavra. Que onde chegar, Senhor, esta mensagem, chegue também a tua cura na alma. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? A gente lê um texto como esse, que é muito simples, muito simples. Jesus atravessa o lago de Genezaré, o mar da Galileia, que é a mesma coisa. E ele chega ao lugar onde ele residia. Jesus morava em Cafarnaum. Provavelmente, esse milagre ou foi na casa de fato onde ele morava, ou foi na casa da sogra de Pedro, que era um lugar que ele também sempre estava lá. O que o texto vai dizer para a gente é que era um dia onde a casa estava cheia de pessoas, judeus entendidos da lei, que eram os sacerdotes na época, os escribas, os fariseus, os saduceus, que era essa elite, essa turma que entendia da lei. E o texto vai dizer que a casa estava cheia de pessoas, cheia de gente. Eram muitos fariseus que estavam ali. E eles tinham um misto de sentimento por Jesus, porque por um lado questionavam que Jesus pregava, porque Jesus, ele tinha uma relação com a lei. Jesus era judeu, mas a relação que ele tinha com a lei era totalmente diferente de uma relação que um tradicional judeu tinha com a lei. Por exemplo, em questão do sábado, por exemplo, em questão da carta de divórcio e tantas outras questões que eu ficaria aqui falando a manhã toda. O fato é que Jesus estava ali, e aqueles fariseus, sobretudo fariseus que estavam naquela casa, eles tinham esse misto de sentimento por Cristo. Por um lado, ficavam impressionados de ver a cura acontecendo de forma instantânea, mas por um outro lado, eles questionavam o teor da mensagem de Cristo. Eles questionavam, por exemplo, o fato de Cristo não reprimir publicanos, que eram aqueles que cobravam impostos. E Jesus chamou para andar com ele publicano. Da turma dos 12, tinha um publicano lá no meio. Então, eles questionavam essas coisas. E Jesus estava ali pregando. Eu não vou falar muito do milagre, mas para que você entenda o contexto, ele estava ali pregando na casa, a casa cheia de gente. E trouxeram um paralítico.
amigos pegaram o paralítico pela cama, pela maca, e foram lá para Jesus orar por ele. Até aqui tudo bem. Chegaram na porta, não conseguiram entrar, claro, lotado. Deu a ideia, vamos pôr por cima. Que é uma ideia boa. Difícil, mas é boa, né? Porque não tinha como entrar. Subiram o paralítico no telhado, tiraram a cobertura da casa e desceram o paralítico, a cama dele, até onde Jesus estava. Quem entendeu, diga amém. E Jesus para e olha e fala: que impressionante. E o texto vai dizer que Jesus olhou para aqueles 5 homens, um paralítico e mais os 4, e Jesus falou assim: ó, vocês têm uma fé que realmente é uma grande fé. A fé, ela gera atitudes. Quem entendeu, diga amém. A fé leva a gente a agir, algumas ocasiões, agir até de uma forma que alguém vai olhar e vai dizer: isso é loucura, é irresponsável, você não sabe o que está fazendo. Mas aqui, quando Jesus viu aqueles homens, Jesus falou assim: vocês estão de parabéns, que fé. E ele deixa aqueles 4 amigos, ele foca naquele rapaz que estava na cama. E quando ele foca naquele homem, todos que estavam na casa começaram a esperar o que ele ia fazer. Os amigos deixaram ali Jesus com ele, e Jesus olha para aquele homem, sabendo que ele precisava, porque ele era paralítico. Jesus não fala: seja curado. Jesus não fala: levanta e anda. Jesus não pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus olhou para ele e falou a frase: perdoado-te são os teus pecados. Pronto. Essa frase, ela mexeu comigo. Porque Jesus poderia ter dito: levanta e anda. Mas Jesus precisava curar aquele homem. Antes de curar o corpo, precisava curar a alma daquele homem. É falar de perdão, queridos. E falar de perdão é muito difícil. Falar de perdão é muito difícil na igreja. Pastor, mas não é todo um princípio cristão? É, mas ainda assim é difícil. Falar de bênção é muito mais fácil. Eu estou pregando aqui Jeremias desde o começo do ano, nos cultos da semana. Eu falei hoje, né? Fala de Jeremias. E eu estou pregando um trecho de Jeremias, capítulo 30 ao 33, que são palavras de restauração. É maravilhoso pregar restauração, queridos. É gostoso. Mas falar de perdão não é tão simples. Porque falar de perdão é falar de ferida. Falar de perdão deveria ser mais simples, porque perdão é algo que faz parte da condição humana. Na verdade, só estamos aqui porque nós fomos perdoados por Ele. Não fomos julgados segundo as nossas atitudes, porque se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Então falar de perdão é complexo, mas o perdão, ele tem um efeito curativo, terapêutico. Perdão liberta. E pensar sobre o perdão, porque Jesus falou para ele: perdoado-te são os seus pecados. Jesus não disse qual foi o erro dele. Jesus não disse qual era o pecado que aquele paralítico tinha. Jesus não disse. Jesus não acusou aquele homem dos seus pecados, mas Jesus entendia: não adianta eu curar ele, levantar ele da cama fisicamente, e lá dentro ele carregar ainda a condição do não perdão. Porque a condição do não perdão dentro de um ser humano é extremamente doloroso. Não adianta ser pleno, curado aqui fora, próspero aqui fora, vencedor aqui fora, e dentro ter a condição do não perdão. E para
falar de perdão, eu preciso primeiramente qualificar qual perdão nós estamos falando. Primeiro, o perdão necessário, que é o nosso perdão a Deus. Porque todos nós aqui, quando nós nos apresentamos perante Deus, nós nos apresentamos numa condição de pecador. Se existe algo que nos faz comum, é a condição de pecador. Não é o grau de escolaridade. Aqui não está dividido por grau de escolaridade. Aqui não está dividido pela sua condição financeira, a tua classe financeira. Não. Aqui nós estamos divididos na condição de pecador. O que nos faz igual aqui é a nossa condição de pecador. E acerca do nosso perdão referente a Deus, as notícias que eu tenho nesta manhã, elas são notícias boas para mim e para você. A primeira notícia é que Deus, Ele não tem problema nenhum de lidar com o pecador. Glória a Deus por isso. Jesus não tinha problema de lidar com mulher prostituta. Jesus não tinha problema de lidar com ladrão. Jesus não tinha problema de lidar com pessoas com a vida atrapalhada, com pessoas que eram desonestas. Jesus não tem problema de lidar com o pecador. Sabe quem tem problema de lidar com o pecador? O religioso. Sabe quem tem problema de lidar com o pecador? Aquele que se julga melhor do que o outro, aquele que é um fariseu. Mas Jesus não. Ele não tem problema de lidar com o pecador. Pode ser que hoje você entrou aqui dizendo: pastor, eu não deveria nem estar aqui, eu não deveria nem participar da ceia. Por quê? Porque eu sou pecador. Glória a Deus, porque você veio e está ouvindo essa palavra. Jesus não tem problema de lidar contigo. Jesus não tem problema de tratar a tua vida. Jesus não tem problema de tocar na tua alma. Jesus, Ele te ama na tua condição de pecador mesmo. Aquele pai que acolheu o filho que voltou é o mesmo Jesus que está aqui para te acolher. Se você voltar, Ele tem uma linda obra a fazer na tua vida nesta manhã. Então, Jesus não tem problema de lidar comigo, com você. Não tem problema. Não. A gente peca. E Ele não tem problema com isso. A verdade é essa. O pecado, uma vez que ele é confessado e ele gera um arrependimento em nós, nós alcançamos o perdão. Posso ouvir um amém, queridos? E a pessoa pergunta: pastor, mas como eu sei que eu fui perdoado? Porque existem pessoas que não vêm mais para a igreja, ou que não se aproximam mais, não tem que buscar mais não tem mais uma busca a Deus, por não se sentirem perdoadas. E existem algumas coisas que elas precisam ficar muito claras para a gente. O perdão de Deus, ele traz evidências. Repita comigo: o perdão de Deus traz evidências. Pronto. Pastor, como eu sei que Deus me perdoou? Sabe como? Primeira coisa, eu vou te dar algumas ideias. Pode ser que algumas você se encaixe e outras não. Primeira evidência que você foi perdoado por Deus é a paz. Você tem paz. Eu estou em paz porque eu sei que Ele me perdoou. Nem todo mundo tem isso. Não é uma regra geral. Porque a paz que a pessoa sente ao ter convicção do perdão, ela está relacionada ao conhecimento que ela tem acerca de Deus. Então tem gente que tem uma imagem de Deus que acha que Deus está lá de braços cruzados dizendo: você não. Então a paz é uma das evidências que não é geral. Nem todos têm essa paz. Deveriam ter. Busque isso. A segunda evidência é que aquilo deixa de fazer dor em você. Como eu sei que Deus me perdoou? Você começa a deixar de sentir dor. A dor não some imediatamente, mas ela começa a diminuir. Sabe aquele remédio que você toma e a dor, não é aquela arrancada, mas ela começa a diminuir até que você fala: eu não sinto mais nada? Sabe esse remédio que você toma? Isso é um efeito de perdão. Aquilo começa a doer menos.
aquilo que estava dentro de você te matando começa a ter um efeito menor, cada dia menor. É um sinal que Deus te curou, te perdoou. A outra evidência que nós temos, que eu acho perfeita, é a evidência do tempo. O tempo vai mostrar, queridos, o quanto nós fomos perdoados por Deus. Eu estou amando pregar Jeremias. Eu nem sei até quando eu vou pregar Jeremias. Eu não sei se eu vou conseguir pregar outra coisa que não seja Jeremias. Eu quase preguei Jeremias hoje. E o que eu estou apaixonado pela história de Jeremias é que Deus leva o povo para o cativeiro. Deus permite eles serem passados pelo cativeiro por conta das suas consequências. Mas Deus em todo o tempo estava dizendo: a minha aliança permanece de pé com vocês. Eu amo vocês incondicionalmente. O papai ama aqui. Vou permitir tudo isso, mas eu amo vocês. Vou permitir tudo isso, mas eu tenho uma aliança com vocês. Vou permitir tudo isso, mas eu trago de volta. E quando eu trouxer de volta, eu restauro todas as coisas. O tempo vai mostrar que o Senhor te curou nesta manhã. O tempo vai mostrar que o Senhor te ama, porque Ele vai também fazer uma obra de restauração na tua vida. Glória a Deus por isso. Aleluia. Esse é o perdão referente a Deus. Mas eu também, você também, em alguns momentos da vida, será colocado no outro lado da fila. Em algum momento você estará no outro lado, que é o lado daquele que perdoa. E a cura da alma acontece não somente quando a gente recebe o perdão de Deus e tem essas evidências que eu expliquei para vocês, mas a cura na alma acontece quando nós perdoamos. Diga comigo: é preciso perdoar para ter a alma curada. Eu não vou falar nenhuma novidade agora, que você já não saiba. Mas o fato de você não perdoar, isso traz uma doença para a tua alma, que é cientificamente, psicologicamente comprovado. O não perdão. Tão ruim do que você não se sentir perdoado por Deus. Tão ruim é você não perdoar aquele que te ofendeu. Existem casamentos que eles melhoram depois que ocorre uma ação de perdão. Depois que ocorre alguma coisa que alguém teve que perdoar, parece que depois disso a coisa melhora. Cura. O fato de nós perdoarmos não nos coloca